Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde compartilhamos as melhores histórias que ilustram os princípios da doutrina espírita. Hoje, você vai conhecer a trajetória de alguém que sempre acreditou que o sucesso era apenas uma questão de esforço e controle. Para ele, compaixão era sinônimo de fraqueza, e as pessoas ao seu redor eram meras peças em um jogo de interesses. Mas o que acontece quando a vida nos confronta com as consequências de nossas próprias escolhas? Nessa jornada intensa e transformadora, vamos nos aprofundar na história de Renato, um homem que, do auge do seu sucesso, testemunhou seu mundo desmoronar, sem perceber que havia semeado as bases para sua própria queda. Por meio de uma visita surpreendente de um espírito do passado, Renato é desafiado a encarar o impacto de suas ações e a descobrir a verdade sobre a lei de ação e reação. Prepare-se para uma imersão na conexão entre escolhas e consequências, onde cada decisão nos leva em direção a um destino inevitável. Será que Renato encontrará uma oportunidade de redenção? Venha descobrir a lição que pode mudar sua vida para sempre. O foco do nosso canal está nas histórias apresentadas e nos ensinamentos que elas proporcionam. As imagens têm um papel secundário, meramente ilustrativo. Aproveite a experiência. Renato era conhecido por ser um homem bem-sucedido, dono de uma empresa respeitada, onde seu comando era rígido e as cobranças implacáveis. Para ele, o mundo era um jogo de interesses, e a compaixão parecia uma ideia obsoleta e fora de lugar. Em seu escritório, os funcionários costumavam evitá-lo. Afinal, Renato dificilmente tratava alguém com cordialidade. Não havia bom dia que não soasse forçado, nem um sorriso que não viesse acompanhado de algum sarcasmo. Ele valorizava apenas quem era capaz de trazer-lhe lucro e desprezava qualquer pessoa que não estivesse à sua altura. Em casa, o cenário não era muito diferente. A relação com a esposa, Adriana, estava desgastada pelo tempo e pela falta de atenção de Renato. Ele raramente se interessava por assuntos familiares ou ouvia as preocupações dela. O casal tinha um filho adolescente, Felipe, mas Renato via pouco sentido em envolvê-lo em sua rotina. Ele precisa aprender que a vida é dura, costumava dizer, tratando a falta de afeto como uma lição de preparação para o futuro. As atitudes de Renato se estendiam até a família mais próxima. Sua irmã mais nova, Marcela, por exemplo, era alguém a quem ele sempre considerou fraca e dependente. Certa vez, ela pediu ajuda para sair de uma situação financeira complicada, mas Renato a rejeitou sem pensar duas vezes, dizendo que ela precisava aprender com os próprios erros. Para ele, ajudar era incentivar o fracasso alheio, e isso não era algo que ele estivesse disposto a fazer. A cada dia que passava, Renato construía à sua volta um muro de indiferença e arrogância. A ideia de compartilhar, ajudar ou mesmo ouvir alguém parecia uma perda de tempo. Ele sentia que tinha tudo sob controle e que o mundo era algo que se podia dominar com esforço e frieza. Em seu coração, havia pouco espaço para dúvidas e muito menos para questionamentos morais. Afinal, ele acreditava que o sucesso que tinha era fruto de suas próprias escolhas e que, por isso, merecia tudo o que havia conquistado. Entretanto, Renato não percebia que suas atitudes estavam plantando sementes que, mais cedo ou mais tarde, dariam frutos. A vida parecia seguir o curso que ele mesmo traçava, e ele estava confiante de que o destino estava em suas mãos. Mas mal sabia ele que essa sensação de controle absoluto estava prestes a desmoronar, e que forças que ele não compreendia logo cruzariam seu caminho, colocando-o diante de uma realidade para a qual ele jamais imaginou precisar se preparar. Nos dias que se seguiram, a vida de Renato começou a apresentar um padrão inesperado. No início, ele encarou os acontecimentos como contratempos, coisas que qualquer pessoa pode enfrentar eventualmente. Contudo, conforme os incidentes se acumulavam, Renato começou a sentir uma estranha inquietação, como se algo além de seu controle estivesse tentando chamar sua atenção. Primeiro foram as falhas nos negócios. Um contrato que ele considerava certo foi repentinamente cancelado, sem maiores explicações.
O cliente ao telefone parecia desconfortável, mas disse apenas que havia optado por outra empresa. Logo depois, uma segunda proposta foi recusada. Renato, irritado, culpou seus próprios funcionários por esses problemas, ignorando o fato de que, em ambas as ocasiões, ele havia pressionado os clientes com exigências desnecessárias e até desrespeitosas. O infortúnio, porém, não parou por aí. Em casa, os problemas também começaram a surgir. Uma infiltração apareceu no teto de sua sala e o conserto custou muito mais do que ele esperava. Em seguida, o carro novo, comprado com orgulho, teve uma série de falhas mecânicas, obrigando Renato a levá-lo à oficina por várias semanas consecutivas. Ele também começou a se sentir incomodado por uma dor no peito, uma sensação de peso que parecia aumentar nos momentos em que se estressava. Adriana e Felipe notaram sua irritação crescente, mas não se atreveram a comentar nada. Renato passava as noites inquieto, pensando em como resolver aqueles problemas que pareciam multiplicar-se, um após o outro. Começava a perceber que, por mais que tentasse, algo sempre escapava ao seu controle. Mas, teimoso e arrogante, ele se recusava a associar os infortúnios às suas próprias atitudes. Apesar disso, uma sombra de dúvida começou a surgir, levando-o a sentir uma angústia que ele desconhecia. Nas raras horas de silêncio, Renato experimentava uma sensação de desconforto, como se uma presença invisível estivesse ao seu lado, observando-o. Quando esses momentos de introspecção o atingiam, Renato espantava-se, rindo de si mesmo, mas a ansiedade parecia voltar mais forte a cada vez. Certa noite, depois de mais um problema no escritório, Renato foi dormir sentindo uma exaustão diferente, pesada e profunda. Por um instante, ao fechar os olhos, ele teve a sensação de que algo grave estava prestes a acontecer, mas no fundo, acreditava que sua vida era fruto de seus próprios méritos, que ele era o único responsável por seu destino. Se algo estava dando errado, bastava, segundo ele, ser mais firme e colocar todos em seus devidos lugares. Contudo, o destino parecia ter outros planos para Renato, e uma força muito além de sua compreensão estava prestes a intervir. Naquela noite, Renato estava exausto, perdido em seus pensamentos e desgostos. Sentado na sala vazia e escura, sentia-se aprisionado em um ciclo de fracassos e dificuldades. A sucessão de problemas recentes abalara sua autoconfiança, e pela primeira vez, Renato se permitiu questionar se o controle que tanto prezava ainda existia. O silêncio da casa o envolvia, denso e opressor, como se ele estivesse sendo observado. Os olhos de Renato, cansados, começaram a fechar, quando um calafrio atravessou seu corpo, como uma onda de energia que o despertou. De repente, uma figura indistinta e pálida começou a tomar forma diante dele, emergindo do ar. Renato arregalou os olhos, paralisado pelo espanto e sem saber se aquilo era um sonho ou uma alucinação. Em poucos segundos, a figura materializou-se em um homem de aparência serena, com um semblante compassivo e uma aura de tranquilidade que parecia encher a sala com uma luz suave. Renato, há quanto tempo nos reencontramos em situações como esta? A figura disse, sua voz calma e profunda, como um eco vindo de longe. Renato tentou mover os lábios para falar, mas a voz não saiu. Ele sentia um misto de estranheza e familiaridade com aquele homem, como se já o conhecesse há muito tempo. Eu sou Anselmo, continuou a figura, um espírito que tem te acompanhado há muitas vidas. Fomos inimigos em tempos passados, mas hoje sou teu amigo e guia. Estou aqui para ajudá-lo a enxergar a verdade sobre suas escolhas. Renato, confuso e desconfiado, tentou processar as palavras de Anselmo. Inimigos? Ele conseguiu sussurrar, ainda assustado com o corpo rígido. Anselmo assentiu suavemente, os olhos transparecendo uma compreensão que Renato não podia decifrar. Houve um tempo em que nós dois, em vidas passadas, fomos dominados pelo ódio e pela vingança. Em uma época distante, nos ferimos profundamente, e eu levei anos e reencarnações para superar aquele ressentimento. Mas agora,
Sigo meu caminho em paz. Meu dever é ajudá-lo a fazer o mesmo, a compreender o efeito de suas ações e encontrar o caminho para a transformação. Aquelas palavras ecoaram na mente de Renato como um desafio, mas também como uma revelação. Anselmo era mais que uma aparição. Era um espírito com quem ele tinha laços profundos e de quem, por razões que ainda não compreendia, parecia necessitar de ajuda. "O que quer de mim?", perguntou Renato, tentando soar firme, mas a voz carregava uma nota de desespero. "Quero que veja as consequências das suas escolhas", respondeu Anselmo, estendendo a mão em sua direção. "A jornada que lhe ofereço é dolorosa, mas também é uma oportunidade. Você verá os impactos de suas ações, assim como eu precisei ver as minhas. Apenas assim poderá entender a si mesmo." Relutante, mas enredado pela intensidade do momento, Renato sentiu que não podia recusar. Anselmo tocou-o de leve no ombro, e tudo ao redor pareceu desvanecer em uma escuridão silenciosa. Enquanto o mundo se apagava, a última coisa que Renato viu foi o olhar compassivo de Anselmo, cheio de uma compreensão profunda que parecia vir de um lugar que ele próprio ainda precisava descobrir. Renato sentiu uma vertigem intensa ao ser envolvido pela escuridão, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. No entanto, após alguns instantes, ele percebeu que não estava mais em sua casa. Ao seu redor, cenas familiares começavam a tomar forma, como se estivesse dentro de um filme de sua própria vida. Renato se viu em pé ao lado de Anselmo, em um escritório que logo reconheceu. Era seu local de trabalho, mas com uma estranha sensação de intemporalidade. Ele olhou para si mesmo sentado à mesa, fitando um jovem funcionário do outro lado da sala. "Lembra desse momento, Renato?", perguntou Anselmo, ao seu lado. Renato observou a cena e, aos poucos, se lembrou. Era o dia em que ele demitira um de seus funcionários, um rapaz tímido e dedicado que cometera um pequeno erro. Naquele dia, ele o despedira com severidade, ignorando as súplicas do rapaz e desconsiderando o impacto da decisão sobre a vida dele. Na época, Renato sentiu-se justificado. Agora, porém, ao reviver a cena, ele notava o olhar de desespero e humilhação no rosto do jovem. O espírito de Anselmo tocou levemente no ombro de Renato e, num piscar de olhos, eles estavam em outro lugar. Desta vez, a cena era de um jantar em família. Renato reconheceu o momento. Sua irmã Marcela o visitara para pedir ajuda com uma dívida. Renato lembrava-se de ter negado sem remorso, dizendo que não era responsabilidade dele resolver os problemas dos outros. Viu agora a expressão abatida de Marcela ao ouvir aquelas palavras e como ela lutava para conter as lágrimas enquanto deixava a casa. O silêncio entre Renato e Anselmo era profundo, como se as cenas falassem por si mesmas. Renato não podia deixar de sentir o peso das consequências de suas ações, e a cada nova visão, uma culpa até então adormecida despertava. Anselmo, mantendo o tom sereno, falou novamente. "Você vê, Renato, como as escolhas nos moldam. Sua irmã e aquele funcionário, cada um deles carregou consigo as marcas do que você decidiu. Muitas vezes, sua arrogância se impôs sobre a necessidade dos outros, e essas ações reverberam, criando feridas que você agora também sente." Renato, sem saber como reagir, apenas murmurou. Eu não sabia. Não achei que fosse tão importante." A vergonha e o arrependimento tomavam conta dele, e uma sensação de desespero surgia. Anselmo o encarou com compaixão, e após um breve silêncio completou. "O que fazemos aos outros retorna a nós. Renato, estou aqui para ajudá-lo a compreender isso, para que ainda tenha tempo de mudar. Toda ação gera uma reação, mas o arrependimento verdadeiro pode ser o primeiro passo para interromper esse ciclo." Antes que Renato pudesse responder, sentiu novamente o mundo à sua volta desvanecer. A jornada ainda não havia terminado, e ele estava prestes a entender o real significado de suas escolhas e o poder da mudança. Renato voltou a sentir a escuridão ao seu redor, mas agora, ao abrir os olhos, percebeu que estava em um lugar diferente. Um espaço indefinido,
quase como um vazio envolvente. Diante dele, Anselmo mantinha o mesmo semblante sereno, e seu olhar transparecia paciência e uma sabedoria que Renato finalmente começava a respeitar. Renato, disse Anselmo, sua voz ecoando suavemente no vazio, o que você viu até agora são apenas fragmentos das consequências de suas ações. A vida nos ensina que tudo o que plantamos inevitavelmente colheremos. Essa é a lei de ação e reação. Renato, embora ainda hesitante, escutava atentamente. Pela primeira vez, ele sentia a magnitude de suas próprias escolhas, o peso que carregava por ter machucado tantas pessoas sem se dar conta. Anselmo continuou, movendo-se levemente em torno dele. Cada um de nós é responsável pelo que gera ao nosso redor. Quando ignoramos o sofrimento dos outros, estamos plantando sofrimento para nós mesmos. Tudo o que viveu recentemente, suas perdas, seu isolamento, é o reflexo de uma vida onde as escolhas foram baseadas na arrogância e no egoísmo. Essas palavras ressoaram em Renato de maneira profunda. Pela primeira vez, ele enxergava uma conexão entre as dificuldades que enfrentava e seu próprio comportamento. Seu ego ainda tentava resistir, buscando justificar cada atitude como parte de uma vida de sucesso. No entanto, algo mais forte crescia em seu interior. Uma nova percepção que abria espaço para o arrependimento e a vontade de fazer diferente. Mas existe chance para mim? Perguntou Renato, quebrando o silêncio, a voz carregada de uma vulnerabilidade que raramente sentia. Se tudo o que fiz gerou esse ciclo de dor, como posso agora mudar o que já está feito? Anselmo sorriu levemente, um brilho suave emanando de seus olhos. A mudança começa com o arrependimento sincero e o desejo de evoluir. Não posso apagar o que você fez, mas você pode interromper o ciclo ao agir com bondade e humildade daqui para frente. Esta vida que você vive é uma oportunidade preciosa para transformar a si mesmo e reparar as marcas que deixou nos outros. Renato sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade. Anselmo estendeu a mão e, por um instante, Renato foi tomado por uma visão do futuro. Ele se via ajudando outras pessoas, estendendo a mão àqueles que antes ignorara, reparando os erros passados através de novas escolhas e atitudes. A visão o tocou profundamente e ele compreendeu que, embora não pudesse voltar no tempo, poderia reescrever o futuro que tinha pela frente. A presença de Anselmo começou a se dissipar, mas suas últimas palavras ecoaram no silêncio, fixando-se na mente de Renato. As escolhas de hoje moldarão o seu amanhã, Renato. Use essa chance para construir um caminho melhor, para si mesmo e para todos que cruzarem sua vida. Com isso, a escuridão se transformou em uma luz suave, e Renato despertou, sentindo-se mais leve, como se algo em seu interior tivesse se libertado. Renato acordou no sofá de sua sala, ainda impactado pela visão intensa que Anselmo lhe proporcionara. Olhou ao redor, tentando assimilar se tudo aquilo fora real ou apenas um sonho. Mas, no fundo, ele sabia a resposta. A presença de Anselmo e a jornada pelos erros de sua vida haviam sido reais. E o que mais o surpreendia era a mudança interna que agora sentia, como se cada palavra do Espírito tivesse acendido algo que antes estava apagado. No entanto, a sensação de leveza foi rapidamente interrompida pela lembrança do que precisava fazer. Não bastava reconhecer os erros do passado, ele teria que se esforçar para fazer escolhas diferentes a partir daquele momento. Um pensamento específico logo surgiu em sua mente. Sua irmã, Marcela. Ele se lembrou de sua frieza quando ela pedira ajuda. Aquele olhar de dor que ela tentara esconder agora voltava com clareza. E Renato percebeu que aquele era o momento de fazer o que deveria ter feito desde o início. Com o coração acelerado, pegou o telefone e ligou para Marcela. Ela atendeu depois de alguns toques, e sua voz transmitia surpresa e cautela. Renato, está tudo bem? Ela não parecia esperar uma ligação dele, especialmente àquela hora. Marcela, sim, está tudo bem. Eu só queria conversar com você, disse ele com a voz trêmula. Se você puder vir até aqui, por favor, eu adoraria te ver.
Após alguns momentos de hesitação, Marcela concordou em encontrá-lo naquela tarde. Enquanto aguardava, Renato sentia uma mistura de ansiedade e alívio, sem saber ao certo como seria o reencontro. Quando Marcela chegou, ele a recebeu com um abraço inesperado, e a surpresa em seu rosto o fez perceber o quanto suas ações doíam não apenas nos outros, mas também nele. Renato a convidou para entrar, e ao se sentarem, confessou o quanto estava arrependido por todas as vezes que a ignorou e a julgou com tanta severidade. Marcela, comovida, ouviu em silêncio, permitindo que ele finalmente se expressasse. Renato então fez algo que jamais imaginou. Ofereceu ajuda sem impor condições, comprometendo-se a apoiá-la nos problemas financeiros e emocionais que vinha enfrentando. "Obrigada, Renato. Eu realmente não esperava ouvir isso de você", respondeu ela com um leve sorriso. Ele sentiu uma paz que não sentia há anos, um peso aliviado, como se finalmente estivesse trilhando um novo caminho. Naquela noite, ao deitar-se, Renato não viu o espírito de Anselmo, mas sabia que seu guia espiritual estava ali, silencioso e observador, acompanhando cada escolha. Ele sentiu que aquela era apenas a primeira de muitas oportunidades para reparar os erros do passado e construir um futuro diferente. Com um suspiro, Renato fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Nos dias e semanas que seguiram ao encontro com Marcela, Renato dedicou-se a cultivar essa nova fase de sua vida com ações concretas. Ele começou reorganizando a empresa, instituiu reuniões com os funcionários, onde os ouvia com atenção, interessado em suas opiniões e necessidades. Aqueles que antes o temiam passaram a perceber uma mudança sincera em seu comportamento. Renato ainda era um líder exigente, mas agora ele fazia questão de ser também justo e atencioso. Além disso, Renato procurou um antigo colega que ele havia prejudicado em uma negociação, meses antes, quando tomara decisões impulsivas que causaram perdas ao parceiro. Ele sabia que pedir desculpas não seria fácil, mas quando finalmente se desculpou e ofereceu seu apoio para que o outro recuperasse o negócio, sentiu uma paz que jamais experimentara. Esse gesto, tão simples e direto, lhe trouxe uma sensação de libertação e de dever cumprido. Em casa, a relação com sua esposa, Adriana, e com seu filho, Felipe, também começou a melhorar. Renato passou a dedicar mais tempo à família, ouvindo Adriana e buscando estabelecer um vínculo mais próximo com Felipe. Ele percebeu que o afastamento com o filho era resultado de sua própria frieza, e agora estava disposto a oferecer-lhe atenção e carinho. Com paciência, começou a construir uma relação que nunca teve antes, mas que sabia ser vital para a harmonia de sua família. Nas semanas que se seguiram, Renato também passou a visitar locais onde pudesse praticar a caridade e ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade. Sentiu ao fazer isso que começava a compensar de maneira positiva os erros que, até então, o afastavam dos outros. Cada ato de bondade era um passo na direção de um futuro mais leve e equilibrado. Com cada nova escolha, Renato percebia que os pesos do passado se tornavam mais leves, e o que antes era um ciclo de isolamento e sofrimento, agora se transformava em oportunidades de reconciliação e aprendizado. Ele sentia que, finalmente, estava alinhado com um propósito maior, guiado pela ideia de que, ao fazer o bem retorna. Algo que Anselmo havia plantado como uma semente em sua mente e que agora florescia em cada uma de suas decisões. Na tranquilidade de sua sala, ele agradeceu mentalmente a Anselmo, seu amigo e guia espiritual, que renunciara ao próprio ressentimento para acompanhá-lo nessa jornada de crescimento. Renato sabia que o caminho da evolução era longo, mas agora ele compreendia o sentido de cada escolha e o poder transformador do arrependimento sincero. A história de Renato nos lembra do princípio espírita da lei de causa e efeito, ou ação e reação, que ensina que tudo o que fazemos aos outros e a nós mesmos cria um ciclo de consequências inevitáveis. A dor e o sofrimento que Renato enfrentou foram frutos de suas escolhas passadas, mostrando que nossa conduta reverbera,
para o bem ou para o mal, nas experiências futuras. No entanto, a doutrina espírita também ensina que sempre há chance para a redenção. Ao optar por agir de forma compassiva e humilde, Renato começou a interromper o ciclo de sofrimento que ele próprio havia alimentado, criando assim um caminho de paz e evolução. Sua jornada ilustra que a verdadeira mudança ocorre quando reconhecemos nossos erros e buscamos repará-los, permitindo que o amor e a compaixão transformem nosso destino. Essa é a essência do aprendizado espiritual, o entendimento de que nossas ações moldam o futuro e que, ao escolher o bem, abrimos portas para nossa própria libertação e harmonia. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada espiritual. Se a história de hoje tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre o que mais lhe impressionou. Sua opinião é muito importante para nós.